Muito bom estar ao lado da Adriana, uma amiga que compartilhamos o plenário da Assembleia durante o período nesse mandato, e está aqui nesse local que é uma cidade que tem muita relação com a minha cidade, que é Niterói, né? Só vocês terem uma ideia, a minha casa toda foi feita e construída por amigos de Itaboraí, pessoas que tinham já trabalhado, feito a casa da minha mãe, que eu tive o prazer de trazer para poder me ajudar. Então, a gente tem muitos amigos aqui. E Itaboraí passou por um processo, né, muito importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico e que agora a gente precisa fazer uma discussão profunda sobre esse tema e a gente vai ter oportunidade de conversar aqui. Pessoal, vou me apresentar aqui. Alguns já me conhecem, né, olharam para mim por conta dessa relação de proximidade de Niterói com Itaboraí. E já chegaram para mim, falaram, eu já conheço lá de Niterói, já te vi em Niterói, né? Já disputei algumas vezes a prefeitura de Niterói, o que aumenta muito a visibilidade e muita televisão também acaba passando. E quem frequenta Niterói vê muita propaganda minha. Eu sou Felipe Peixoto, tenho 45 anos e comecei minha vida política com 9 anos. E muita gente fala, não, isso não é verdade, isso é mentira. Tem duas pessoas aqui que podem testemunhar isso, o Marcolini, que já foi vereador em Niterói e que me acompanha desde criança. Já disputamos eleições um contra o outro, mas sempre esteve muito próximo, me acompanhando. Tem o Davi também, que me conheceu lá ainda na juventude do partido, que hoje está com a Adriana Baltazar. Então, eu comecei a fazer política brincando, né? Distribuindo papel na rua como se fosse um comitê infantil. E aquela coisa começou a ficar séria. Eu comecei a receber visita de políticos. César Maia, toda vez que ia em Niterói, fazia questão de ir lá no nosso comitê para poder conhecer. A gente chegava a juntar 50 crianças para fazer política. Saía na televisão, saía com bandeira no Campo São Bento, e a coisa foi tornando cada vez mais séria. Depois do movimento estudantil, fui ser presidente de Grêmio Estudantil. Depois fui convidado para ser subprefeito de Caraí, que é uma região importante do ponto de vista econômico da cidade, populacional. Fiquei lá na Secretaria de Caraí. Marcolino, nessa época, era secretário lá de São Francisco. Éramos vizinhos ali de prefeitura. E a gente depois disputou uma eleição para vereador. E eu disputei essa eleição, o Marcolino também disputou essa eleição. Eu tive 3.018 votos e fiquei na primeira suplência. Mas o resultado foi tão positivo na época que o prefeito puxou e me fez vereador, assumiu o mandato de vereador e fui vereador durante 2 anos, até depois de ser secretário da região oceânica, que é aquela região de expansão, uma região que tinha muitos problemas de infraestrutura, como tem Itaboraí aqui atualmente, né? Muitas áreas sem urbanização, sem drenagem, áreas de enchente. E aí depois disputei lá uma OAB de eleição, fui o mais votado do partido na época, da cidade, fiz um mandato de oposição com muita exposição na mídia e acabei depois sendo o vereador mais votado da história da cidade de Niterói, com 8.206 votos. E com isso, todo mundo passou a me conhecer na cidade, por conta desse resultado eleitoral, e acabei depois sendo candidato a deputado a primeira vez, em 2010, e assumi o mandato de deputado logo na primeira eleição que eu tive, e fui convidado para ser secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. E aí a minha relação com Itaboraí, ela começa a se construir de uma forma mais efetiva, porque eu estava numa secretaria que tinha como objetivo cuidar dos projetos estruturantes que tinham relação com o Comperj. Então o Comperj estava se instalando naquele momento, tive uma decisão de estabelecer o Comperj aqui, e a gente tinha necessidade de fazer todo um planejamento de como é que seria nessa cidade pós-Comperj, de começar a fazer um planejamento territorial. Na verdade, a prefeitura cuida do planejamento territorial e a gente passou a cuidar do planejamento territorial regional. Como é que a gente poderia fazer algumas obras, alguns investimentos que pudessem ajudar nesse momento que o Comperj estava sendo recebido aqui para o Itaboraí. E a gente conseguiu, com a Petrobras, recursos para fazer projetos, e muitos desses projetos ficaram no papel, infelizmente, e eles não aconteceram. E a gente tem um desafio muito grande de estar no mandato de deputado e conseguir recursos para viabilizar esses projetos, e que eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho com vocês aqui. Depois, eu acabei não disputando a minha reeleição de deputado em 2014, eu vim candidato a deputado federal, mas fui convidado para ser
candidato a vice-governador do então governador da época. E aí decidi não disputar minha eleição de deputado federal, virei candidato a vice-governador, fui a 21 convenções partidárias como vice-governador e Deus foi muito bom para mim. Como diz os evangélicos, eu tive o livramento, que um dia antes de começar a campanha, eu deixei de ser vice-governador e não disputei mais a eleição e o Dornelles entrou no meu lugar e virou vice-governador e depois governador do estado. Digo isso porque o estado passava um momento muito difícil e talvez a gente não conseguiria, diante de tanta diversidade política que vivia o momento, de fazer os enfrentamentos que é necessário ser feito. Você assumir o mandato de governador interinamente, você não tem a liberdade de poder tomar algumas decisões que muitas das vezes você precisa tomar. Mas fui convidado a assumir uma pasta importante do estado, que foi cuidar toda a parte de saúde do Rio de Janeiro, e onde eu tive um desafio de gestão muito grande. Fiquei durante um ano como secretário de saúde, a gente teve um desafio muito grande diante da crise, por exemplo, da botar a UPA de Marília para funcionar. Não tinha recurso para botar a UPA para funcionar, tinha que deslocar gente minha de confiança para poder botar na UPA, né? Desafio grande de botar as nossas obras estavam paralisadas, como o Hospital da Mãe que ficou paralisado até hoje, a gente retomou a obra na época, e uma série de outras ações em que a gente teve a oportunidade de desenvolver. Depois fui novamente candidato a prefeito, disputei a prefeitura inteira 3 vezes, 2 vezes para o segundo turno, e uma delas eu perdi a eleição por 2,5%. Né? 6 mil votos eu deixei de ser prefeito da cidade. Mas a gente entrega na mão de Deus, Deus sabe o que é melhor para a gente, e a gente está nessa jornada. E agora a gente está nesse desafio de ser candidato a deputado federal. Depois da minha experiência como 3 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado estadual, 2 vezes secretário de Estado, passei também pela Prefeitura do Rio, cuidando da parte de planejamento metropolitano e agora cuidando da parte de cidade inteligente, hoje eu me sinto muito preparado para esse desafio que é ser deputado federal. E a gente tem muitas ações que podem e devem ser desenvolvidas aqui na cidade de Itaboraí, que estão na mão de um deputado federal auxiliar a resolver alguns dos problemas crônicos da cidade. E aí, eu queria pontuar para vocês alguns temas que são de esfera federal e que a gente vai poder interferir. Nós teremos agora, já foi feita a concessão da rodovia que cuida do arco metropolitano e que cuida também da ligação Rio-Minas, que foi feita a nova licitação, a Rio Teresópolis agora foi feita a nova licitação, e essa nova concessionária que assinará o contrato essa semana, Marcolini, tem que ver qual vai ser o dia para você lá me representando, ela vai estar assinando um contrato e ela vai cuidar não só desse trecho da antiga Rio Teresópolis, indo até Valadares, não é isso? Vai cuidar também de todo o arco metropolitano. E aí, tem uma obra que é fundamental para Itaboraí, que é a questão de Marília-Magé. São 21 quilômetros, em que virou já até motivo de piada. Porque toda hora vem alguém aqui, anuncia que vai fazer, é feita a licitação, a obra inicia, e aí se esbarra com o problema ambiental. Esbarra com o problema de jazida para poder pegar material. São 21 quilômetros e que vão integrar efetivamente a Baixada Fluminense, todo o arco metropolitano e Itaboraí. Então essa obra é uma obra muito importante para a cidade de Itaboraí. Você imagina uma empresa que hoje se estabeleceu lá no arco metropolitano ou estabeleceu lá em Caxias, ela poderia estar instalada aqui em Itaboraí, gerando emprego em Itaboraí. E ela não está aqui hoje, por quê? Porque ela tem uma estrada de 21 quilômetros, que é um absurdo essa estrada. Eu várias vezes, desde Teresópolis, vou para Niterói, meu caminho mais curto era passar por ela e faço a opção de ir ao Rio de Janeiro, de atravessar a ponte para poder enfrentar uma estrada que é perigosa, né, pela quantidade de caminhões pesados, caminhões de carga perigosa, porque não podem passar na ponte, naquele estado que está hoje a BR. Então essa obra é muito importante. Essa é uma notícia boa, em que a gente vai ter em breve um cronograma de implementação dessa obra, da finalização dessa novela chamada Magé-Manilha, mas temos uma notícia que não está resolvida ainda, que é o contorno de Manilha, que todos vocês aqui sofrem, que trabalham em São Gonçalo, no interior do Rio de Janeiro,
e todos aqueles que vão em direção ao rio, à região dos lagos, sofrem por conta dessa confusão que é o trevo de Manilha. Nessa nova concessão, não está prevista a solução desse problema. Mas a gente vai ter uma nova licitação, que é a da BR-101 Norte. A artéria está saindo, entregou a concessão, e a gente vai ter uma nova licitação. E aí nós estamos participando, desde já, de todas as discussões a respeito desse tema. Queria pedir, Marcelo, pega, por favor, o material nosso de leste metropolitano, para a gente colocar para vocês aqui, dar uma olhadinha, aonde a gente vai fazer um acompanhamento de perto desse processo licitatório. A gente tem uma oportunidade de resolver o contorno de Manilha, essa curva de 90 graus aqui em Varandinha também, que é um caos, que acaba engarrafando tudo. O trecho Manilha-Duques foi feito para poder tirar a confusão de dentro de Manilha, não é isso? A RJ 104, que hoje é 22, né? Ela simplesmente não recebe mais o fluxo de veículo, só quando engarrafa lá. Mas a gente precisa resolver esse problema para aliviar essa pressão que tem aqui na 22. Outra questão muito importante é o acesso da BR-101, depois de Varandinha, antes de Duques, para acessar a RJ 114, que vem aqui para a Venda das Pedras. Aquele acesso é o acesso que passa pelo posto de gasolina, não é isso? E que criaria uma alternativa de acesso à cidade de Itaboraí. E, Marcolino, acho que vale a pena a gente olhar também, tem um outro acesso que poderia ser feito na BR para dar acesso a Itaboraí, permitindo que Itaboraí tivesse outros acessos, além dos 2 acessos oficiais que existem hoje, que é em Varandinha e que é lá em cima na reta. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar buscar algumas alternativas. Mas, Felipe, o que isso é importante para quem vive em Itaboraí? É mais tempo que vocês vão ter com suas famílias. É mais tempo que vocês vão ter para poder estudarem. É mais tempo que vocês vão ter para poder fazer as coisas que vocês gostam. Porque hoje, infelizmente, quem mora em Itaboraí perde, tenho certeza, para ir poder trabalhar no Rio de Janeiro ou trabalhar em Niterói, perde aí 1h30, se bobear 2 horas todos os dias. É inadmissível a gente permitir que as pessoas percam tanto tempo engarrafadas. E, paralelo a isso, a gente tem uma obra que ela é muito importante, que muita gente fala que é viagem, que é uma obra que não vai sair, deputada, que é a obra do metrô, que está previsto Rio, Niterói, São Gonçalo e futuramente uma expansão para Itaboraí. E por que essa obra é muito importante? Só para vocês terem uma ideia. Estamos falando da linha 3 do metrô. Já fizeram a linha 4, esqueceram da gente aqui. É justo? Nós temos vivendo do lado de cada Baía de Guanabara quase 2 milhões de habitantes. Niterói tem 500 mil, São Gonçalo tem 1 milhão, com mais Itaboraí, o entorno aqui, quase chega a 2 milhões de habitantes. A linha 4 do metrô da Barra, ela custou 10 bilhões de reais. Tinha uma previsão de transportar 150 mil passageiros dia sentido. Hoje transporta 90 mil passageiros só. Essa linha que vai atender a nossa região aqui, sem incluir Itaboraí, tem uma previsão de transportar 300 mil passageiros dia sentido. Ou seja, 3 vezes mais do que transporta a linha da Barra. Você imagina que poder pegar um metrô, inicialmente em Alcântara ou Guaxindiba, que é o projeto original em Alcântara e um pátio em Guaxindiba, futuramente chegando até Itaboraí, você pagar uma tarifa única e poder sair daqui e chegar até na Barra da Tijuca, chegar lá na Praça São Pena, chegar lá na Carioca, no centro do Rio de Janeiro, chegar em Botafogo. O tempo que as pessoas perdem dentro dos ônibus da Rio Ita aqui, sofrendo, ônibus com baixa qualidade, e a gente precisa pensar nesse projeto. Ah, Felipe, você está viajando, fazer um túnel por baixo da Baía de Guanabara não existe, impossível. Na Europa, Estados Unidos, que mais tem túnel por baixo de Bahia. É tão possível ser feito que nós achamos um projeto, deputada, que o Dom Pedro II
encomendou a um engenheiro inglês para fazer um túnel ferroviário por baixo da Baía de Guanabara. Então, Dom Pedro, que o cara visionário, que fez aqui a estrada de ferro lá para, de Mauá, em direção até Petrópolis e tantas outras obras importantes do país, já tinha imaginado fazer uma obra dessa. Então, essa obra é fundamental para quem vive em Itaboraí. Mas por que, Felipe? Porque vai trazer qualidade de vida para vocês. Vai permitir que vocês percam menos tempo se deslocando. Outra ação também que eu tive a indicação na Assembleia, e a deputada pode abraçar esse projeto, que é uma ligação de Itaboraí com o Maricá. O prefeito aqui se elegeu com o nome de Maricá. E a gente não tem uma linha de ônibus. E quantas pessoas que vivem aqui têm casa em Maricá, tem família em Maricá, tem parente em Maricá, trabalham em Maricá e vice-versa. E não tem aqui pela Serra do Lagarto, pela RJ 114, nenhuma linha de ônibus intermunicipal. E a gente está pedindo que seja feita uma licitação para ter uma linha ligando Itaboraí a Maricá. Uma indicação que a gente fez e que ela é muito importante que ela possa acontecer. Outra demanda também muito importante, que eu sempre recebi no meu gabinete, é de uma ligação de ônibus de Itaboraí para Friburgo. A minha avó morou um período em Friburgo. E como idosa, aposentada e com tempo, ela resolvia muitas das vezes ir a Friburgo fazendo uma audiação. Então ela pegava um ônibus aqui, pegava outro ônibus, porque ela não queria pagar a passagem do ônibus. Tinha tempo, ela ia conversando, aquele jeito das pessoas aposentadas que gostam de uma conversa. E ela tinha que pegar 3 conduções. A gente não tem um ônibus que sai de Itaboraí para Nova Friburgo. E Nova Friburgo é uma cidade importante do ponto de vista de desenvolvimento econômico, com muitas indústrias lá, e quem sai daqui ou paga fortuna no ônibus da M1, tendo que pagar a tarifa do ônibus mais cara, porque a gente não tem essa linha de ônibus. Então, assim, eu falei muito de mobilidade para vocês, que é um tema que eu sempre atuei, eu acho que é um tema muito importante, A gente precisa esticar esse arco metropolitano que vai chegar aqui em Itaboraí, levar ele até lá a Maricá, porque ele vai fazer esse contorno e vai trazer desenvolvimento econômico para essa região. A gente vai ter essa nova licitação da BR-101 que a gente vai precisar se dedicar e acompanhar esse processo. Agora, tem algumas questões que são muito importantes que eu considero vitais para que a gente tenha uma melhora da vida das pessoas. Uma questão é a questão da educação. A gente percebeu que com a chegada do Comperj, muito se falou de muitos empregos que iam ser gerados aqui. Mas na prática, o que aconteceu, teve gente aqui que foi empregada na obra, não tem dúvida disso. Mas a quantidade de ônibus que saía de Caxias, ônibus que saía de Niterói, de São Gonçalo, e até hoje sai. Você pega até aquele engarrafamento no final do dia, vindo lá da RJ 116, vindo para cá de ônibus de fretamento, que pega a gente de tudo que é canto do Estado. Nós perdemos uma oportunidade de poder fazer formação de mão de obra, preparar as pessoas que não só trabalharam no Comperj, mas também as pessoas que vinham trabalhar agora no Gaslub. Mudou o projeto, todo mundo sabe disso, Era uma refinaria de petróleo, se transformou no polo gás químico. A gente precisa urgentemente trazer para Itaboraí um centro federal, como tem os institutos federais, com foco na formação de mão de obra para esses jovens terem oportunidade nesses empreendimentos que estão acontecendo na cidade. Aquela promessa de uma grande refinaria foi para o espaço, criou uma decepção grande, todo mundo que investiu aqui. Você vê o shopping center lá, O Plaza lá, Itaboraí Plaza, não é isso? Cheio de loja fechada, cheio de lojas entregues. Na 22, vários prédios foram construídos, salas comerciais. Criou-se uma expectativa e não se deu oportunidade das pessoas trabalharem aqui. Nós temos essa oportunidade e a gente precisa focar na formação das pessoas, Formação do jovem, na qualificação das pessoas, para que a gente possa dar oportunidade a elas. E eu quero assumir um compromisso com vocês aqui, que a gente vai estar nessa luta em busca de trazer formação para os jovens, para que eles possam ter oportunidade nesses empreendimentos, que ainda pode acontecer
na frente aqui. E outro tema que eu queria falar com vocês é o tema da saúde. Nós temos aqui uma estrutura hospitalar muito frágil. Nós temos aqui a UPA de Manilha, que atende o paciente, mas é uma UPA estadual e que acaba, mesmo tendo que ter uma relação com o município, isso acaba não acontecendo efetivamente. Nós temos o Cáfaro, que é um hospital de retaguarda do Alberto Torres, é um hospital estadual, mas que ele não tem porta aberta de emergência, a emergência é na UPA ou no Alberto Torres, e o paciente, depois de tratado, ele acaba sendo enviado para o Cáfaro para poder se estabilizar, tomar seu antibiótico e depois sair daqui. Então, assim, e temos o hospital, que é um hospital municipal com muita dificuldade em funcionar. Tenho certeza que muitos de vocês já bateram no hospital, tem uma maternidade, é um hospital que tem uma demanda muito grande. Então, a gente precisa reorganizar o sistema de saúde do município. O município já tem uma rede de atenção básica, que provavelmente está sendo ampliada agora, mas a gente precisa ter, mais opções do ponto de vista de atendimento de urgência e de emergência para a população. Foi inaugurada lá em Itambi uma UPA, não é isso? Itambi agora tem uma UPA, e que já faz um atendimento lá, mas a gente precisa ajudar o município. E aí, como é que o deputado federal pode fazer? O deputado federal pode alocar recursos para a saúde do município de Itaboraí, para que ela possa reorganizar seu sistema municipal de saúde, reorganizar sua rede de urgência e emergência. E tem duas obras muito importantes, que não são aqui de Itaboraí, mas que vão ajudar muito a cidade. Uma obra é um centro de imagem, que já foi iniciada essa obra, eu tive a oportunidade de retomar essa obra, mas que infelizmente está abandonada, que é o Rio Imagem 2, que é um centro de diagnóstico de imagem, que hoje já tem na Presidente Vargas, e estava previsto um centro para atender toda a nossa região, num prédio do Tio Santa Mônica, lá em Niterói. Esse prédio é um prédio que vai atender não só a Niterói, mas atender toda essa região e mais o interior do estado. As pessoas vêm de longe fazer um exame no Rio Imagem, enfrentam o engarrafamento na ponte e poderiam ficar em Niterói. E essa obra precisa ser finalizada. Outra obra que está na mesma condição, que eu até botei no grupo lá o vídeo falando sobre ela também, é o Hospital da Mãe. Que eu passo ali e dá uma dor no coração ver uma obra que foi iniciada, que nós retomamos essa obra, e ver ela completamente abandonada. Um hospital que iria cuidar não só das mulheres que estariam indo fazer parto, poder cuidar também da saúde da mulher. Ver uma unidade daquela, abandonada e largada, e as pessoas com dificuldade de onde vão ter seus filhos, dificuldade em um atendimento ambulatorial especializado na saúde da mulher, me entristece muito, muito. E ela é importante porque a gente vai ter um hospital que, junto com a Azevedo Lima, que já atende o alto risco, e o Antônio Pedro em Niterói, ela vai ajudar a resolver toda essa linha de cuidado voltada para a maternidade, em que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui na região. Quando eu falo em ações em São Gonçalo e Niterói, eu estou falando de ações que vão ter condições de dar um suporte e melhorar a vida de quem está em Itaboraí. Porque tem alguns serviços de saúde que eles não podem estar distribuindo em todos os municípios. A gente precisa concentrar no município mais populoso para poder a gente ter essa demanda. E daqui até o Culubandê, onde está o Hospital da Mãe, é muito pertinho, não é longe. Daria condições de fazer esse atendimento de vocês. Então, assim, eu tenho um pitaco de alguns temas para vocês aqui. De saúde, de mobilidade e de educação. Sei que as demandas aqui são imensas. Vão da segurança pública, dos problemas que a gente tem em segurança pública. Tem um comandante hoje aqui, é o tenente-coronel Gilbert, não é isso? Que é o comandante aqui do batalhão aqui do 35, que é um amigo meu, que conheço de longa data. Está aqui nesse enfrentamento, a gente sabe dos problemas de segurança pública em Itaboraí, em que a gente não pode ignorar que existem,
mas eu queria dizer para vocês que eu quero colocar o meu mandato à disposição para poder auxiliar nessas demandas e nessas reivindicações de vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar participando desse encontro no dia de hoje, de poder reencontrar algumas pessoas, de conhecer pessoas novas. E eu queria fazer um pedido a cada um de vocês. Eu e a Adriana estamos igual uns loucos, rodando esse estado para cima e para baixo. Hoje eu amanheci no café da manhã em Petrópolis. De Petrópolis já fui para uma reunião, depois do almoço, que almoço a gente não almoça mais, em Niterói. Vou vir aqui, estou aqui agora, foi uma reunião Rio Bonito e termino em Silva Jardim ainda hoje. Para amanhã, tarde de manhã, 6 horas da manhã, panfletão lá no Catamarã Charitas. Então, mais que a gente esteja rodando, mais que a gente esteja fazendo reuniões domiciliares, fazendo reuniões boas como essa, a gente precisa muito contar com a ajuda de vocês. Cada uma e cada um de vocês aqui são muito importantes na nossa eleição. Eu digo isso porque 70% das pessoas não sabem quem vão votar na próxima eleição. Não sabem, não tem a mínima ideia para deputado. Já definiram o seu presidente, estão definindo o seu governador, senador, estão cheios de dúvidas, e deputado federal e deputado estadual não estão nem aí. E aí a gente precisa contar com a ajuda de vocês. Porque uma sugestão, uma dica de vocês pode ajudar a pessoa a decidir o voto dela. E aqui a gente tem candidaturas fortes da cidade e da região. A gente sabe disso. Nós temos a gente fazer a campanha num lugar aonde você tem o irmão do prefeito candidato, né? E tem um deputado federal que hoje é líder do governo, líder do partido do presidente da República, é presidente estadual do partido, não é tarefa fácil. A gente tem consciência da dificuldade que é fazer campanha aqui. Mas eu garanto a vocês, da mesma forma que a eleição passada, teve muita gente que não optou em votar em quem está no poder hoje, nós temos um espaço para fazer um trabalho diferente. Eu sei que tem aqui ex-prefeito e candidato a federal, tem mais 2 de cara, não é isso? Do nosso partido, né? Sérgio Noel e Sérgio Soares. Sei da dificuldade, mas tem muita gente que não quer votar em nenhum deles. Ou porque teve uma experiência, uma vez eu passou na rua, não me cumprimentou, porque uma vez eu tive a oportunidade de me ajudar, não me ajudou, porque já foi prefeito e não conseguiu resolver o problema na minha rua. Então existe um campo muito aberto para que a gente possa conversar e conquistar o voto das pessoas. E eu posso garantir a vocês que nem eu, nem a Adriana vamos envergonhar o voto de vocês. Eu já fui gestor público e já fui ordenador de despesa de 6 bilhões de reais. Nunca paguei multa no Tribunal de Contas, nunca fui chamado para depor em nada, não tem condenação no Tribunal de Contas, passei ileso. A Adriana é uma deputada exemplar. Fez um mandato curto, mas com muita entrega. Vem de um movimento de mobilização popular. Ela foi eleita fruto da mobilização dela, que chamou a população para poder ir para a rua contra os políticos que estão aí sentados, roubando e fazendo, pintando e bordando. Então isso é muito importante. Vocês não vão se decepcionar com o voto de vocês, isso eu posso garantir. Porque ela vem do movimento, ela não tem o rabo preso com ninguém, eu já tive muitas experiências e nada me chamuscou, graças a Deus. E eu posso dizer para vocês, da mesma forma que hoje, vocês estão tendo contato comigo aqui, todos que estão no grupo têm meu WhatsApp, o pessoal me chama de maluco, mas desde que eu fui vereador, o meu telefone é o mesmo, eu não troco de telefone pós-eleição. Inclusive mudei de partido e o final do meu telefone continua sendo o meu partido antigo. Então, assim, vocês vão ter a oportunidade de ter um representante na Assembleia e um representante na Câmara Federal que vai defender os interesses de vocês, da região de vocês. E para isso, a gente precisa contar muito com a ajuda de cada um de vocês aqui.
é pedir um amigo, é pedir ao vizinho. Sei da dificuldade, às vezes, de botar um adesivo no carro, de botar um plástico, porque fulano trabalha na prefeitura, porque a mulher de fulano trabalha na prefeitura. Eu conheço essa história toda, mas o voto é secreto. O voto, quem vai dar é a pessoa. Então, bater de casa em casa, levar um material, conversar com as pessoas, né? Isso é decisivo. É decisivo. As pessoas vão decidir o seu voto nos próximos dias. Então, esse encontro para a gente aqui, ele é muito importante para poder a gente multiplicar. E a gente só consegue ter força política, primeiro, a gente precisa ganhar a eleição. Não dá para ficar na suplência, não dá para ficar... A gente não tem outra hipótese para a gente ter força que não seja ganhar a eleição. E se a gente ganhar a eleição, quem vai estar forte não somos só nós, são vocês. Vocês vão ter pessoas que vão estar ali defendendo os interesses de vocês. Então, eu queria muito agradecer e dizer para vocês que eu estou muito feliz com a parceria da Adriana, que é uma amiga. Fizemos um evento de mulheres semana passada em Niterói, e ela encantou muita gente lá, e trouxe alguns problemas na cidade, mas voto é voto. Dizer para vocês que o voto da Adriana é um voto coerente, é um voto de uma pessoa de luta e que tem muita coisa ainda a fazer. Repito, em muito pouco tempo na Assembleia, eu sou calejado, apesar da pouca idade, que eu considero ainda, né, apesar dos cabelos brancos, eu já estou aí na política, já tem com mandato há mais de 20 anos, mas na política tem já mais de 30 anos fazendo política. Então, eu já sou tenho mais experiência e fiquei impressionado como que a Adriana, em pouco tempo de mandato, teve capacidade de articular, de discutir temas tão relevantes para o nosso Estado e que eu tenho certeza que ela, reeleita, ela vai continuar essas lutas e eu peço a vocês esse voto de confiança para que a gente possa reelegê-la e termos na Assembleia Legislativa uma mulher defendendo os interesses do povo do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Felipe Peixoto é o candidato ideal.